Olá pessoal, preparei um vídeo hoje super especial falando sobre as escolhas relacionado à consciência. Sem dúvida, esse é um dos vídeos mais importantes e por isso que acabou ficando longo relacionado à consciência, porque não tem nada que mais caracteriza a consciência que o fator das escolhas. Obviamente que não dá para abranger tudo isso com muita profundidade. Eu dei assim uma ideia geral sobre cada um dos tópicos, mas o vídeo ficou longo, então vocês podem acelerar, enfim, né, assistir depois em partes. Eu não gosto de dividir os vídeos porque acaba se perdendo um pouco, né? Mas é um vídeo muito importante e eu espero que vocês gostem e pode sair compartilhando e curtindo. Tenham um bom vídeo. Até a próxima. Bom, pessoal, então uma apresentação que eu fiz aqui pensando em como didaticamente poderia deixar melhor para vocês esse tema tão importante que é o tema das escolhas relacionado à consciência. Primeiramente, como é que os nossos ancestrais eles lidavam com a escolha? É muito interessante, por exemplo, no livro de Heródoto, se vocês forem ler, né, o nosso pai da história, o livro dele chamado História, quando nós lemos, ele está o tempo todo falando do oráculo de Delfos. Ou seja, tudo que os antigos iam fazer, eles antes consultavam o oráculo de Delfos. Né? Eles iam iniciar uma batalha, consultavam o oráculo de Delfos. Né? Chegava alguma pessoa, eles consultavam o oráculo de Delfos. Era muito interessante como as escolhas, né, dos antigos estavam muito pautado, nessa visão divina, né, nessa relação e nesse intercâmbio, né, que tinha que ter com os deuses, né, porque no oráculo de Delfos estava as Pítias, né, que faziam esse canal com os deuses, né. Então, o próprio nome Pitágoras é aquele que foi anunciado pela Pítias. Quando a mãe de Pitágoras estava gestante, ela foi até o oráculo de Delfos e perguntou sobre seu filho, e o oráculo disse que seria um dos grandes sábios que teria na Grécia, né? Então, os antigos eles buscavam muito, né, a ornitomancia, por exemplo, né, observação dos pássaros, enfim, a astrologia, tudo que nós temos hoje que chega, né, tarô, jogo de búzios, né, todo esse, o I Ching, né, chinês, todos eles são fórmulas, né, são oráculos aos quais vêm dessas tradições que as pessoas elas faziam as suas escolhas, queriam prever o seu futuro, né, e pensavam sempre de uma forma de estar se comunicando um pouco com a vida, com o universo, e suas escolhas estavam sempre muito pautadas nesse sistema de crenças, né? Muito bem. Eu trouxe aqui uma, um pensamento, né, de Pico della Mirandola, que é um filósofo renascentista e que vai ser muito importante porque ele vai estar, vamos dizer assim, introduzindo toda uma ideia com bastante profundidade, né, daquilo que nós vai estar de alguma forma permeando toda a nossa apresentação sobre as escolhas e a consciência, né? Olha só como é interessante esse pensamento de Pico Mirandola, né? E ele fala assim como se Deus, né, estivesse falando aos homens. E aí ele diz o seguinte: não te demos, ó Adão, uma morada fixas, uma morada fixa, nem feições próprias, nem dom particulares, a fim de que seja lá qual for a morada, a feição ou o dom pelos quais vieres a optar, tu, através dos teus próprios juízos e decisões, os conquiste e possuas. Então é Deus falando com o homem, né? A natureza dos outros seres, uma vez definida, é constrangida entre limites prescritos pela nossa lei. Tu, porém, não és constrangido por nenhum limite, a fim de que, através do teu livre arbítrio, nas mãos do qual te pus, tu mesmo o definas. Coloquei-te no centro do mundo, para que possa observar mais facilmente tudo o que existe no universo,
nem celeste e nem terreno, nem mortal e nem imortal, te criamos, a fim de que possas, como um livre e extraordinário escultor de ti mesmo, plasmar a tua própria forma, tal como a preferires. Poderás degenerar-te nas formas inferiores, que são animalescas, ou poderás, segundo a tua decisão, regenerar-te nas formas superiores, que são divinas. Olha só que interessante, então, esse pensamento de Pico della Mirandola, né, um filósofo renascentista que viveu de 1463 a 1494. Né? Então, ele está dizendo aqui que Deus, né, ele criou, né, o homem, mas deu a ele todas as possibilidades de escolha, né? Enquanto que os outros seres vivos, né, os animais, os que estão abaixo do humano, é, eles estão restritos pela lei, né? Então nós vemos que os animais eles vivem pelos seus instintos, né? A nós, porém, foi nos dado o livre arbítrio, né? O homem ele tem a possibilidade. Nós podemos então ser animais, podemos viver, né, como animais, ou podemos nos tornar divino. Então, ao homem foi dado essa escolha. Nós vamos falar bastante sobre isso ao longo da nossa apresentação, né? Mas você vê que Pico della Mirandola ele resume aqui toda a ideia da criação humana, né? Porque justamente o livre-arbítrio vai ser a grande questão filosófica que envolve, né, a nós, seres humanos. Então, para quem assistiu já os meus vídeos sobre consciência, é importante que vocês, principalmente para quem não assistiu, né, se lembre, né, dessa ideia que nós passamos, que é dentro da psicologia junguiana, dessa diferenciação da consciência que nós temos no nosso desenvolvimento ao longo aí de séculos, né? Ou seja, a consciência humana, pessoal, ela surge, né, da ideia de um inconsciente, tá? Então, nos primórdios, a humanidade, a consciência, ela se confundia com o coletivo, né? Assim como a consciência de uma criança, né, ela se funde, ela está fundida ainda no todo, né? Quando a criança ela nasce, ela não está plenamente consciente como nós estamos agora como adulto, né? Ela vive ainda, inclusive, numa relação muito simbiótica com a mãe, né? E aos poucos a consciência ela vai o quê? Vai despertando. Então a ideia é que a humanidade, à medida que ao longo da sua evolução, ela vai o quê? Saindo desse estado inconsciente, né? De um estado coletivo, de que o Jung, os antropólogos chamam de uma participação mystique, né? Dessa participação ainda num estado místico de totalidade, e vai se diferenciando. Então o ego chega num momento, né, em que ele se diferencia. É quando o Adão vai lá e experimenta a maçã, né, a maçã do conhecimento. Então agora o ego chega e fala: nossa, eu sou eu, né, eu não sou mais uma coisa coletiva. E a ideia agora é o que? É um retorno, né, para um estado de totalidade, a ideia de uma vivência dos arquétipos, né, através de uma escolha. Né? Por isso que o homem, né, ele nesse momento, ele pode viver ainda como um animal, vivendo esses instintos do animal, guardando ainda o que ele tem desses seus ancestrais, ou ele pode ir para frente. Né? Aliás, é o que nós temos que fazer, né? Nós temos que evoluir, nós temos que sair dessa condição semi-divina para uma condição divina, ou de uma condição humana para uma condição semi-divina, né? Dessa aí que é a ideia, tá? Então, assim, os animais eles não têm escolha, né? Porque os animais eles vivem de instinto. Então, você pega o cachorro, né? O cachorro vai ser cachorro. Qualquer lugar que você estiver no mundo, né, é um comportamento do cachorro, do peixe, né, do macaco, da girafa, enfim, né, todos os seres, né, abaixo do homem, eles não têm escolha no sentido de que eles têm que viver aquilo que é próprio da sua própria natureza, né? Já o homem não, o homem tem essa escolha, o homem tem o livre arbítrio, né? Tanto que nós temos
seres humanos, né, se comportando praticamente como animais. Quando você olha assim, né, é um animal pensante, né? E quanto maior, né, a evolução nossa, então vai sendo maior a nossa complexidade, as nossas escolhas, elas vão ficando mais complexas, né? Mas ao mesmo tempo, quanto mais complexas, né, maior a nossa liberdade. Então pense no seguinte, né? Quem que é mais livre, né? Uma criança ou um homem, né? Um homem que eu digo assim, né? Um indivíduo, homem e mulher adulto, né? Obviamente que quanto mais adulto nós ficamos, né, mais livres nós somos, maior liberdade nós temos, né? É muito mais complexo, né, viver como um adulto do que como uma criança, né? A criança, as suas escolhas são pequenas, né? O que ela tem que fazer, né? Mas ela tem menos liberdade. Então, no processo evolutivo, né, vai sempre aumentando a complexidade, mas quanto mais conscientes, mais livres também nós nos tornamos. Então, a grande questão filosófica, né, que permeia assim, desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas começaram a pensar, a filosofar, essa questão de determinismo e livre-arbítrio. Né? Isso vai estar sempre permeando os pensamentos. Então, está lá na Grécia, depois entre os filósofos, Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche, enfim, né, todos esses filósofos que nos precederam, né, e até hoje na ciência, a gente ainda vive esses questionamentos, né, de um determinismo ou de um livre-arbítrio. Mas, Alberto, o que é determinismo e o que é livre-arbítrio? Vamos para definições assim, bem básicas, né, para que a gente possa continuar evoluindo aqui com a nossa apresentação. Primeiramente, o determinismo ele surge junto com essa relação de causalidade, né? Na verdade, ela sempre existiu, mas de uma forma, vamos dizer assim, mais clara, como nós temos hoje na filosofia, principalmente depois do positivismo, né? Mas na verdade o determinismo sempre aconteceu, só que não se dava ao nome, né? Determinismo para ele, né? Então o determinismo é como se nossas escolhas estivessem sempre pautada, né, e condicionada a uma relação de causa e efeito, né? São decisões e escolhas humanas que não acontecem por um livre arbítrio, mas por uma relação de causalidade. Ou seja, eu me comporto assim porque eu tive um estímulo assim, né? Eu escolho almoçar porque eu estou com fome. Eu escolho dormir porque eu estou com sono. Né? Então, assim, é uma análise, né, do comportamento humano, buscando sempre uma possível causa daquele meu comportamento. De maneira que o determinismo ele vai dizer que nós temos pouco livre-arbítrio, ou seja, é mais ou menos como se nós vivêssemos como os animais, certo? Ou seja, está se comportando assim por causa daquilo, né? E o determinismo vai ficar sempre tentando encontrar essa relação de uma causa para aquele efeito, né? Ou seja, não entende que há uma liberdade real de escolha, porque nós não temos escolha, porque nós estamos presos dentro de leis da vida, né? E essas leis ela podem ser biológicas, ambientais, sociohistóricas, religiosas e sociais. Né? Então, por exemplo, a psicologia comportamental, né, ela não acredita no livre-arbítrio. Ela vai dizer que nós somos produtos do meio ambiente. Né? O Skinner vai dizer, olha, me dê qualquer criança que eu vou colocar ela em um ambiente e esse ambiente eu faço qualquer coisa com essa criança. Eu modulo, né? Eu vou estar condicionando essa criança a viver de determinada maneira, certo? Então, que ele vai dizer que nós, seres humanos, não temos livre-arbítrio porque dependendo do meio ambiente, ou seja, então o meio ambiente vai ser, então, a condicionante, o determinismo das pessoas, né? Da mesma maneira, Freud vai estar falando do inconsciente. O inconsciente ele vai dizer que nós somos muito influenciados pelo inconsciente, somos condicionados, moldados pelo consciente. Ou seja, é, a psicologia de Freud, né, do inconsciente, também é determinista, só que não é o meio ambiente, mas sim o inconsciente, né? E a biologia pela genética, né? Muito bem. Os filósofos adeptos do livre-arbítrio eles vão dizer que cada um de nós temos poder,
né, de escolher as nossas ações, que caminho seguir, né, sem ser influenciado ou condicionado por fatores externos ou internos. As pessoas elas são vistas como agentes morais, responsáveis por suas ações e com capacidade de deliberar sobre os cursos da ação e considerar as suas consequências. Tá? Então eu sinto fome, né, e vou comer. Só que eu digo assim, não, eu não quero comer. Né? Mas o corpo está dizendo para eu comer, mas eu digo que eu não quero. Né? E aí? Certo? Quem é do a ideia do livre-arbítrio diz, não, mesmo com todas essas condicionantes, mesmo o corpo dizendo tal coisa, e se eu quiser dizer que eu não vou fazer, eu não vou fazer porque eu estou dando comando, né, para isso que está determinado. Enfim, aí nós ficamos, né, nesse jogo dessas duas correntes. Tá? E nós vamos todo o tempo estar falando de alguma maneira sobre essas duas influências muito fortes que nós temos como pano de fundo das nossas escolhas. Né? Aí então, dentro do livre-arbítrio, nós temos as condicionantes religiosas, psicológicas, morais e científicas. Condicionantes não, né? Determinantes, no sentido de que se eu dou uma ordem psicológica, né? Ou se eu sigo um preceito religioso, né? Eu posso ir além das minhas condicionantes determinantes do meio ambiente, da biologia, enfim, de tudo é que seja. Muito bem. Então, a minha apresentação hoje vai falar desses 5 elementos, tá? Considerando que o ser humano, hoje ele é visto, né, como um ser psicossocial e espiritual. Então, nesse sentido, eu vou estar falando aqui de condicionantes, né, transgeracional, da fisiologia, do social, do psicológico e do espiritual. Eu acredito que esses 5 eles possam abranger praticamente todas as nossas vertentes, né, de possíveis influências das nossas escolhas. Né? Obviamente, pessoal, que as nossas escolhas e tudo que está acontecendo no comportamento humano, isso é um curso de 5 anos de psicologia, a gente vai estar falando praticamente disso. Né? Então não tem como abranger tudo. Né? Eu vou estar dando direções, né, ideias gerais para que vocês tenham, né, o ponto de vista, mas obviamente que não dá para esgotar todo o tema, né, obviamente. Né? Muito bem. Primeiro, fatores que podem afetar as nossas escolhas e que estamos bastante inconscientes dessas influências, né? A questão transgeracional. O que é transgeracional, Alberto? É aquilo que nós herdamos lá dos nossos ancestrais. Hoje há bastante estudo, né, sobre essa influência que vem lá dos nossos bisavós, né, dos nossos avós, de elementos que hoje afetam, né, a nossa vida, ao qual nós tomamos decisões, ao qual nós somos influenciados, ao qual nós temos comportamento e nem mesmo sabemos que isso está vindo, né, de uma forma, né, até mesmo de cunho genético, né, vai passando, né. Então a gente não herda apenas nossos traços biológicos, mas também traços de temperamento, de comportamento, de tendências, né? Mas também de crenças limitantes. Então, por exemplo, se nós temos uma certa limitação, né, cognitiva, vamos supor assim, temos problema com administrar dinheiro, vamos dizer assim, né? É uma coisa que às vezes pode estar vindo lá, né, dos nossos ancestrais, que a gente acha que é um problema nosso, né, mas que é um problema que já acontece na geração da família há muito tempo, né? A questão de vícios também, tá? Então vamos supor, às vezes tem um jovem que está dentro de um processo de um vício, né? Está viciado numa droga, né? Obviamente que lá seu bisavô, aquela droga especificamente não existia na época dele, né? Mas ele poderia ter algum tipo de vício em alguma outra droga do seu tempo, de uma bebida ou mesmo por jogos, enfim, essa tendência desse processo de fuga psicológica, né? A questão de temperamentos, crenças limitantes eu já comentei, né? E também os aspectos positivos de aptidões, né? A pessoa ela já vem, né, com uma tendência
natural para fazer algumas coisas e assim a gente faz com muita naturalidade e quando a gente vai perceber lá na nossa cadeia, né, evolutiva, lá para trás, nossos ancestrais, a pessoa ela tinha aptidões. Tá? Então, muitas das nossas escolhas, mesmo se a gente saber, a gente pode estar sendo influenciado, aliás, nós estamos sendo influenciados com certeza por esses nossos ancestrais. Muito bem. E a outra, né, são as questões fisiológicas. Envolve a genética, um pouco que eu acabei de falar, né, aquilo que nós herdamos, mas aquilo que é próprio também da nossa biologia. Tá? Então, muitas das nossas escolhas, elas estão pautadas, né, em fatores fisiológicos, ok? Então, vamos supor assim, principalmente mulher, né, em que os aspectos hormonais é mais dinâmico, né? Tem as questões de ciclo menstrual, tem a questão nossa de idade também, né? A gente vai percebendo uma coisa quando nós estamos com 20 anos, outra coisa com 40, outra coisa com 50, né? Vai mudando, né? Muda bastante, né? E a questão, por exemplo, hormonal, ela, olha, gente, influencia demais, tá? Quem tem hipotireoidismo, por exemplo, né? Essa indisposição na vida é um fator fisiológico muito importante. Então, a questão de sono, por exemplo, olha, eu não dormi bem essa noite, tá? O nosso dia seguinte não é igual, a nossa atenção não vai ser a mesma, né? A nossa memória, o nosso humor não é o mesmo. E as nossas escolhas acabam sendo influenciadas, né, por essa nossa disposição fisiológica. Então, por isso, né, que para a gente estar bem, pessoal, a base de tudo é o fisiológico. A questão de sono, a questão de alimentação, a questão de suplementação daquilo que esteja deficiente em nós. Então, esses fatores que são assim essenciais, né, de um equilíbrio biológico para que a gente esteja bem vitalizado, fortalecidos, para que as nossas escolhas sejam as melhores, né? Então, por exemplo, tem fatores biológicos que são naturais, né? Por exemplo, o medo, né? Tem pessoas que tomam decisões por medo, né? Deixam, às vezes, de fazer determinadas escolhas. Por exemplo, eu vou, sei lá, eu recebi um convite para morar em outro país. Não, eu tenho medo de morar lá. Né? Então, o medo impede a pessoa de fazer alguma coisa, de algum tipo de aventura, etc. Né? Lembrando que o medo, né, em si ele não é nem bom nem ruim, depende de como ele atua. Né? E o fator genético. Né? Então, por exemplo, a gente falou de determinantes, né? Falando da questão comportamental, mas a genética ela puxa bastante. Tá? É, pesquisas que são feitas com gêmeos, né? Pesquisas ao longo dos anos longitudinais, né, percebe que gêmeos que foram separados no momento do nascimento passaram a vida inteira sem saber da existência do irmão, quando colocaram, né, esses dois irmãos juntos. Isso são fatalidades, tá, pessoal? Não é um experimento psicológico, ninguém faz isso propositadamente, né, porque eticamente não se poderia, né? Mas fatos que aconteceram, nos Estados Unidos nós estamos falando que tem um instituto que estuda gêmeos há 50 anos, né? Perceberam que esses gêmeos que se separaram e que depois lá na frente se encontraram, tiveram muitas escolhas, muitas decisões iguais, parecidas, né? Escolhas de profissões, casamentos, se separaram no mesmo ano, outros infartaram com a mesma idade, enfim, são coincidências, né? Os dois usavam bigode, as mulheres, né, elas tinham o mesmo estilo de vida, ou seja, então essa fisiologia, essa biologia influenciou, né, esses fatores genéticos influenciavam as decisões da pessoa, certo? E por fim, então, a questão de neurônio espelho, o neurônio espelho é o seguinte, são comportamentos de imitação. Tá? O mais famoso é o bocejar. Se eu começar a bocejar aqui, vocês podem bocejar aí. Por quê? Porque o neurônio de vocês que ativa, né, o bocejar, vendo eu bocejando, ele vai querer imitar aquilo que estamos fazendo. Tá? Então, a imitação
ele é o primeiro passo no processo de aprendizagem. Então, por isso que às vezes a gente está, sei lá, em um espaço físico, a gente está sem fazer nada, alguém começa a mexer o celular do lado. Aí quando vê a gente está mexendo o celular também, a gente pega o celular e começa a mexer também. Nem percebe, né? Que na verdade aquela pessoa mexendo no celular estimulou em nós o olhar o celular também, tá? Então, esses aspectos de escolhas, às vezes tem acontecimentos exteriores a nós ocorrendo e nós fazemos escolhas, às vezes de forma imperceptível, inconsciente, devido a uma imitação. Muito bem, os aspectos sociais, tá? Ele acompanha um pouquinho o que eu acabei de falar agora, pegando até um gancho dessa questão de neurônio espelho, que nós somos imitação, enfim. Pessoal, o meio, a cultura, a família, as nossas contingências ambientais, elas são muito fortes, tá? Muito fortes. Ou seja, uma criança nasce lá no Tibete e desde pequena já está meditando, né? Aqui no Brasil, uma criança com 4 anos, 5 anos, já está chutando uma bola de futebol. Né? Nós temos os esquimós, né? Temos os africanos, enfim. Cada uma dessas pessoas, nas suas contingências, elas vão viver as suas particularidades, né? E isso vai determinar nas suas escolhas, porque isso é o aprendizado da sua vida. Tá? Então, quando a psicologia comportamental coloca o meio ambiente como deterministas, né, eu não concordo, né, eu acho que não chega a ser algo tão definitivo assim, mas que é muito forte, com certeza. Tá? Então, eu pensando aqui, né, assim, a minha concepção ela é biopsicossocial e espiritual. Então, eu acredito que nós vamos estar sendo permeado por todas essas influências e todas essas influências podem estimular e influenciar nas nossas escolhas, tá? Mas o meio ambiente ele tem um peso muito forte, tá? Porque esse fator da imitação, da gente pegar esses modelos e começar a utilizar esse modelo, porque é o que nós temos, né? Então, por exemplo, eu estou aqui falando português, né? Porque eu nasci no Brasil, né? Enfim, aí eu nem paro para pensar, eu saí imitando, me ensinaram isso, eu falo isso. Então eu não falo alemão, não falo russo, não falo, né, nem o inglês porque nasci nesse meio, certo? E todos os nossos hábitos, né, todas as nossas culturas, elas são feitas devido a esse meio. Então a gente começa com um comportamento aprendido, né? Isso é uma coisa importante, né? Que vira um hábito, tá? No caso dos malefícios, né, ela pode se tornar um vício. Como é que um vício acontece? Como é que uma pessoa, por exemplo, ela, sei lá, fuma cigarro, né? Ela começou com um comportamento aprendido. Lá na juventude, o jovem chega lá fumando e aí, deixa eu experimentar também. Aí o outro jovem lá, a primeira vez que fumar, com certeza vai tossir até morrer, né? Mas mesmo assim a pessoa ela escolhe continuar fumando, né? E o corpo aceita aquilo, né? E vai depois se tornando um hábito, né? Depois, né, eu estou sempre ali, vou e fumo, né? Até aquilo se tornar um vício, tá? O que acontece na questão dos vícios? Vícios de álcool, drogas eu estou falando de vícios assim de droga, mas pode também ser vícios de, sei lá, comer um doce depois da alimentação, né? Qualquer tipo de vício, pessoal. Começa o comportamento e a repetição desse comportamento se torna um hábito até se tornar um vício, tá? E por que nós não temos um freio para isso, tá? Na verdade, existe um freio sim. Por exemplo, a primeira vez que uma pessoa usa uma droga, o organismo rejeita. Tá? Ali está o freio, o organismo dizendo, opa, não quero. Só que se há uma insistência, o organismo ele começa a se adaptar. Ele vai dizer, bom, você, consciência, né, está optando a continuar colocando fumaça para dentro, então eu vou aqui me adaptar, né, para isso que está acontecendo. Né? Ou seja,
a nossa fisiologia, ela não tem algo que diz, ei, né, para de colocar essa fumaça cheia, né, de toxinas para dentro que você está nos matando, né? Não tem, né? O que existe são fatores externos de pessoas avisando, mas dentro dela não tem. Então o organismo ele começa a se adaptar até mesmo aquilo que é maléfico para ele, tá? Porque é um meio de sobrevivência. Ele vai começar a se adaptar àquilo, vai estar sempre tentando de alguma maneira compensar, né, isso que está acontecendo, que são fatores negativos para o seu corpo, né, excessos, no caso drogas, né, e vai tentando sobreviver. Mas tudo começa de um comportamento repetitivo que se torna um hábito que depois se torna um vício. Aí quando a pessoa quer parar com aquilo, não consegue. Por quê? Porque o corpo, né, ele já foi condicionado. Então você vê que uma escolha errada e uma permanência de uma escolha errada, que chega lá na frente a gente quer escolher diferente e já não consegue. Por quê? Porque o corpo já entrou num automático. Aí você tem que ir para uma clínica, né, para fazer uma abstenção. Então veja bem, pessoal, como é importante as nossas escolhas, tá? Muito importante, porque o corpo ele não vai ter um sistema de freio para isso, né? Muito bem. Aí passamos então para o próximo fator, que é o psicológico, né? É, que aí entra o que? Temperamento e emoções. São um pouco o temperamento nós herdamos, tá? Vem um pouco lá da genética, mas que influenciam bastante as nossas emoções. Então por exemplo, quando a pessoa ela faz tem um roupante, né? De repente ela tem uma situação e ela se comporta de determinada maneira, de uma forma exaltada, né? E depois ela fala: Nossa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Onde é que eu estava com a cabeça? Ou seja, várias vezes nós temos comportamentos, né? Temos opções, temos escolhas, né? De comportamento tomado pelas emoções e é como se a emoção fosse sequestrada, a consciência fosse sequestrada por essa emoção, né? E aí depois vem o arrependimento. Aí fala: Nossa, meu Deus, por que eu falei com uma pessoa daquele jeito, né? Por que eu me comportei assim, né? Então você vê que nas nossas escolhas, né, comportamentais, emocionais, emotivas, né, às vezes esses elementos eles vêm mais forte que a gente. E daí então que quando Freud, quando Jung fala desse elemento do inconsciente, por exemplo, a questão dos complexos, né? Nós não temos consciência do nosso complexo. Complexo de inferioridade, por exemplo, né? A gente até pode dizer, eu fico dizendo que eu não presto e tal, parará, né? Mas isso aí é um pouco de consciência de baixa autoestima, tá? Só que quando a pessoa, por exemplo, ela tem um complexo de inferioridade, né? Esse complexo de inferioridade pode influenciar em várias escolhas na vida da pessoa. Então, eu, por exemplo, já tive um professor que o cara era muito bom, entendeu? Inclusive com doutorado, foi fazer doutorado no exterior e tal. E aí, depois, eu era estudante, né? Depois eu descobri que ele tinha um complexo de inferioridade, assim, gigante, tá? Ou seja, ele, pelo fato de ter o complexo de inferioridade, né? Todas as escolhas da vida dele foram formas compensatórias para ele tentar compensar aquela inferioridade que ele sentia, né? Só que sempre quando ele lidava com pequenas situações assim do cotidiano na vida de relações pessoais, aquele complexo, sabe, se manifestava, né? Assim, por meio de paranoias, enfim, de coisas muito assim. Então eu já atendi essa classe assim de professores quando eu trabalhei na universidade, vários professores com PhD assim, com complexo de inferioridade. Ou seja, aquele complexo fez com que eles fizessem escolhas na vida de uma forma compensatória. Tá? Então, no geral, esses complexos estão com pano de fundo de escolhas na nossa vida. Aí nós falamos aqui do condicionamento dos vícios no outro slide, né? Porque o meio, né, ele faz com que a gente tenha esses hábitos, esses condicionamentos e acaba nos levando a vícios, né? E os padrões cognitivos, né, que são os nossos pensamentos. Por mais que a gente pense que não, né, mas a nossa consciência, pessoal,
é ela que faz a escolha dos nossos padrões cognitivos, tá? Eu sei que o pessoal vai dizer, não, mas eu não consigo e tudo, né? Mas sim, a consciência é aquela que observa. Eu quero pensar, isso eu não quero pensar. Por isso que no processo da psicoterapia, é um momento que a pessoa ela está verbalizando aquilo que ela está pensando, as suas crenças, aquilo que ela acredita, e ela está se avaliando, ou seja, a consciência dela está se avaliando também. Mas será que eu estou pensando isso certo? Aí vem, né, o facilitador, psicólogo, leva a pessoa a questionamento e esses padrões cognitivos começam a ser repensados, né? E isso é uma coisa importante. Aí a consciência faz essas coisas. Poxa, mas eu quero continuar com essa crença aqui, eu quero continuar pensando isso, né? Isso é aí onde que ocorre a transformação da pessoa, quando ela sai de um certo padrão de pensamento, né, e vai buscar outro. E essa mudança, essa escolha desse padrão de pensamento é que vai fazer com que depois a vida dela, tomada de decisões, né, eu caso, eu compro uma bicicleta, né? Eu fico pensando assim, puxa, mas será que eu tenho, será que eu mereço esse casamento, por exemplo, um padrão, né? Não, eu acho que eu mereço é ter uma bicicleta mesmo, né? Então, dando exemplo bem simples assim, mas vocês devem estar pensando na vida de vocês nesse momento. Eu estou aqui falando, vocês estão pensando, poxa, mas como é que está meu padrão de pensamento? Né? Quais têm sido as minhas escolhas? Pense sobre isso, né? Porque, na verdade, a verdadeira meditação, pessoal, não é você ficar parado e, né, pensando. Não, a verdadeira meditação é a gente olhar nossos pensamentos e ficar dizendo, ei, de onde que isso aqui está vendo? E você presta e você não presta. Nem todo pensamento que chega na nossa mente, ele presta. Aliás, 99% não presta, pessoal. 99% são pensamentos enganosos, são pensamentos, né, que pode estar vindo aí de uma forma a nos prejudicar. E nós ficamos como um macaquinho olhando para todos eles achando que está tudo muito bom. Não, a maioria desses pensamentos eles não são positivos, tá? É muito importante a gente ficar analisando ele. Muito bem, aí o último fator é um fator espiritual. O problema é que quando a gente coloca espiritual, muitas vezes as pessoas assim ficam pensando que é uma coisa metafísica, né, distante, que está lá no céu, né, está longe, né. Pessoal, o espiritual é aquilo que está acima, né, acima é, de de todos esses nossos condicionamentos que nós acabamos de falar, de todos esses nossos condicionamentos, né? Porque o espírito, né, ele é uma força que ele é capaz de direcionar a nossa mente e é capaz de controlar nossas emoções e é capaz de controlar todos esses condicionamentos fisiológicos que nós colocamos para baixo, tá? Então, Nietzsche falava muito da vontade de poder, que para mim é uma tradução errada, para mim é o poder da vontade, né? Porque aí faz sentido. Né? O que é o poder da vontade? É aquilo que diga assim, eu vou fazer tal coisa. Pô, mas não sei o que, é muito difícil. Mas é difícil mesmo, mas eu vou fazer. Perceba que tudo que vocês conquistaram na vida foi através do poder da vontade. Tá? A vontade, ela move as montanhas. Esse é o sentido, né? Ou seja, a nossa força de vontade, ela transcende tudo que é o lógico racional. O pessoal vai dizer, nossa, mas isso é difícil, não sei o quê. Então, transcende a preguiça, transcende todas as limitações, tudo aquilo que a gente vai dizendo como que são os obstáculos, a vontade, ela passa por cima como um trator de tudo isso, que ela diz assim, eu quero isso, eu vou fazer isso, né? Eu vou morrer, mas eu faço tal coisa. Né? E é aí que está a verdadeira realização humana. Tá? É quando nós conseguimos passar por tudo isso, porque a grande massa, pessoal, está vivendo, né, o básico. Eu vou lá, eu trabalho, né, eu vou lá, tenho meu dinheirinho, né, almoço, como, durmo, né, faço amor, né, descanso, assisto filme, debaixo da coberta, durmo e o dia seguinte eu estou aí vivendo a vida. Né? Então isso não é viver, pessoal, isso é sobreviver. Tá? Espiritual é quando você coloca uma meta na sua vida, uma direção, eu vou conquistar tal coisa, né? E passa por cima de todos esses condicionantes que nós falamos até então agora, né? Que são deterministas sim.
né? Mas não quer dizer que eles não possam ser ultrapassáveis. E não só pode, como eles devem ser ultrapassáveis, né? E isso é o que o Jung chama de uma função transcendente. O que é uma função transcendente? É quando aquilo que está inconsciente em nós, ele ele se junta com a consciência. A consciência ela integra esse inconsciente. Aqui cabe uma explicação importante, né? Que Freud ele concebia o inconsciente como todas as nossas experiências passadas, né, que vão ficando como um resíduo nosso psicológico, tá? Então, o que aconteceu com vocês quando vocês tinham 2 anos de idade, 4 anos de idade? Né? Não se lembra. Então, isso aí ficou no inconsciente, tá? Então, todas essas nossas experiências antigas vai ficando num grande porão, né, que o Freud vai dizer. Já a concepção do Jung, né, ele vai dizer que o inconsciente é sim esse porão, esse iceberg, isso que está lá no fundo, né, da nossa psique, de experiências reprimidas, experiências que a gente não recorda mais, mas o inconsciente, pessoal, na concepção de Jung, é onde está um repertório de muitas coisas criativas, ou seja, da onde que a gente puxa a nossa criatividade, da onde que a gente tem ideias, da onde que o homem ele sabe, ele pensa uma coisa diferente ou ele encontra uma fórmula, né, diferente. Ou seja, tudo aquilo que foi sendo descoberto ao longo dos últimos séculos, principalmente, né, veio do inconsciente, ou seja, estava inconsciente para nós e se tornou consciente. Ou seja, alguém foi lá, pegou essa ideia, trouxe ao mundo através de um ato de vontade, né, e plasmou isso. Tá? Então, a função transcendente é quando a consciência ela consegue pegar esses conteúdos do inconsciente, que está inconsciente, e levar isso ao mundo. Por isso que tem que ter a força de vontade, porque não é natural. A nossa evolução, né, as nossas escolhas, elas não são naturais. O natural é o determinista. Né? Quando nós fazemos uma escolha por um ato de vontade, aí nós estamos o quê? Fazendo uma função transcendente, puxando isso do inconsciente. E aí, daí uma ideia de uma individuação. A individuação é uma ideia da totalidade. Quando eu, por minha própria escolha, eu quero ser o quê? Eu quero ser total. Eu quero buscar o meu sentido de totalidade. Né? Lembre-se que nós saímos de um estado de inconsciência, estamos agora, né, no estado de diferenciação. Eu agora sou eu, você é você e tal, né? E nós estamos agora vivendo o conflito de Shakespeare, né? Ser ou não ser? Eu vou ser o meu indivíduo, né? Eu aplico, né, a minha totalidade, eu vou ser o meu destino, ou eu vou continuar sendo como um homem meio animal, entendeu? Esse é o grande conflito do homem. O homem ele é um ser dividido, ele está meio animal e meio divino. Né? Nós temos consciência agora que nós temos uma condição que ela é acima do animal, né? Coisa que o animal não tem, né? Nós temos, só que nós ainda não somos aquilo, nós temos que exercitar, nós temos que praticar esse lado da espiritual. E esse lado espiritual ele não é só devocional, então não tem que ficar só orando, né? Eu tenho que praticar, eu tenho que colocar ato de vontade nele, né? E por isso que os heróis, eles não têm escolha, né? Por que eles não têm escolha, Alberto? Porque no momento em que eles têm consciência disso, dessa lei, eles estão fadados a viver isso. Né? Na história de Krishna e Arjuna, que é só uma para exemplificar, se você pegar em todos os mitos dos heróis, todos eles vivem esse mesmo grama. Tá? Ou seja, eles são escolhidos para viver a ideia do herói, né? E eles não querem. Né? Por quê? Porque é um sacrifício. Né? Eles vão ter que abrir mão de toda. Pô, minha vida aqui está toda boa, tranquila. Não, agora você vai ter que ir lá e vai ter que guerrear. No caso do Arjuna, ele vai ter que matar os seus primos, né? Vai ter que guerrear contra os seus primos. Os seus primos é uma representação de todos os nossos instintos, né? De tudo aquilo que nós até agora tivemos como um repertório, né? da nossa personalidade. Ou seja, ele é o fisiológico, ele é o transgeracional, ele é o psicológico. Né? Nós temos que abrir mão desses conteúdos para que nasça
um novo ser em nós, que é um ser completo, um ser espiritual. E para isso a gente tem que tirar essas influências, né? E por isso quando eu for dar agora as dicas, né, vocês vão estar entendendo melhor esses aspectos aí do sacrifício de Arjuna, né? Muito bem, então aqui a gente fechou aqui, né, os 5 elementos do transgeracional, fisiologia, social, existencial e espiritual dentro de fatores que influenciam as nossas escolhas. E agora eu vou dar algumas dicas para vocês de nossas escolhas. Dicas para melhorar as escolhas. Primeiramente, a função da inteligência. Pessoal, não tem como a gente saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, né, se eu não uso a inteligência. Tá? A inteligência, a raiz da palavra inteligência vem de intelligere. Busquem aí, tá? Intelligere, que significa o quê? Discernir. Tá? Então, no cerne de boas escolhas está o uso da inteligência. Ou seja, no momento em que eu sei esse alimento ele é melhor que esse alimento, né, isso é inteligência. Por quê? Porque alguém foi, estudou, alguém me disse, né, e eu também estudei, eu sei que isso aqui é melhor que aquilo ali. Tá? Então, se a gente estiver num processo de escolha, o que faz diferenciar o que é melhor, né, do que é o pior é a inteligência. Essa é uma função nossa mental que vai estar por detrás das boas escolhas, o uso da inteligência. Então, como é que eu alimento a minha inteligência? Me alimento a inteligência com investigação, com pesquisa, com estudo, com o meu interesse em querer saber das coisas, né? Porque se eu não sei das coisas, eu sou ignorante. E se eu sou ignorante, eu vou fazer más escolhas, né? O outro elemento é a memória. Ou seja, se eu já passei por uma experiência e eu sei que aquela experiência ela não foi boa, eu vou continuar fazendo as mesmas escolhas, né? Ou seja, errou uma vez, errou de novo, e vai ficar errando até quando? Né? Então, para que serve a memória, pessoal? A memória ela serve para isso, não é para ficar decorando números, né? Enfim, dados, né? Isso você deixa para os computadores. Né? A memória psicológica é dizer, poxa, eu já passei por isso e eu não quero passar por isso de novo. Eu sei que eu sofro, eu sei que isso não me faz bem, eu sei que isso não vai dar um resultado diferente, né? Então eu não vou repetir o mesmo erro. Então a escolha ela já vem pautada, né, por uma lembrança de eventos passados. Pessoal, tem referenciais de certo e errado, né? Cuidado com esse relativismo. Não, não, tanto faz ser assim. Não, tanto faz não. Tá? Precisamos ter referenciais do que é bom e daquilo que não é bom, certo? Então, no mundo nosso objetivo aqui, as coisas elas são ou não são, tudo é binário, tá? Tudo é ou não é. Ah, Alberto, mas lá no fundo, no final, bom, no final da vida, quando aí no campo do metafísico a gente vai falar do relativismo, tá? Agora, no nosso nível, né, e principalmente para jovens, tá? Referenciais, certo e errado, bom ou não bom, tá? Preto e branco. Porque eu preciso ter uma escolha, eu preciso definir as coisas. Tá? Essa indefinição ou essa relativização das coisas, tanto faz. Não, pessoal, não é tanto faz não. Tá? Se eu comer uma comida estragada, não é tanto faz não, eu vou passar mal. E uma ideia errada também vai ter consequências na minha vida lá na frente. Uma escolha errada não é tanto faz não. Né? Aí entra a questão de determinismo, né? De uma coisa que a gente faz aqui, de uma causa, que vai ter um efeito lá na frente. E esse efeito ele é inexorável. Tá? Não é porque eu estou dizendo, eu agora estou maldizendo quem fez essa escolha. Não. Quem faz isso é a própria vida. Né? Não sou eu que faço. Né? Muito bem. A questão de dúvidas, como é que a gente lida com as dúvidas, que é a grande questão. Nossa, eu sou uma pessoa que, quando eu vou escolher uma roupa, fico naquela dúvida, visto isso ou visto aquilo. Quando eu tenho que tomar uma decisão, eu fico... Confúcio dizia, pensar uma vez é pouco. Pensar 2 vezes é bom. Pensar 3 vezes já está pensando demais. Né? 2 vezes. Tá? Pessoal, não agir sem pensar. A gente sempre tem que pensar antes. A dúvida ela é boa. Né? Eu estou duvidando, será mesmo?
né? A gente dá aquela pensadinha, né? Mas ficar pensando demais, remoendo, indo e voltando, não, porque senão a gente vai acabar perdendo energia. Então, o que a gente faz em uma encruzilhada? A gente não tem. Olha, toma uma decisão. Né? Ah, Alberto, não sei o que. Não importa, toma uma decisão. E depois que tomar essa decisão, se não for a decisão mais certa, vai se ajeitando no meio do caminho. Ou se caso volta, né? E repara aquilo. Mas não fique sentado na encruzilhada. Tá? Não fique perdendo tempo. Água parada estraga. Tá? Uma vida nossa sem decisões é uma vida perdida. Quando a gente vê, nossa, eu estou 10 anos pensando nisso, né? Pô, né? Então, definições. Desidentificação do coletivo, uma coisa muito importante nas nossas escolhas, né? Uma preocupação muito em estar agradando os demais, uma preocupação muito de estar vivendo o momento, estar vivendo os valores do momento. Pessoal, os valores do momento estão cada dia pior, tá? Quem está se identificando com o coletivo, né, está acompanhando, né, esse negócio que o mundo está em decadência. O mundo está em decadência, o mundo está cada dia pior, cada geração pior que a outra, tá? Então vamos se desidentificar disso, né? Eu acho que nós estarmos atualizados, sabendo o que acontece no mundo, a gente olhar o que está acontecendo, mas não viver esse coletivo, né? Não, inclusive porque assim, se a gente começa a viver o coletivo, a gente começa a descer junto com o coletivo, porque o mundo ele está vivendo um ciclo de decadência. A gente não está um ciclo de ascendência, a gente está um ciclo de decadência, né? Então, para a gente não cair junto com o mundo, né, a gente tem que se desidentificar desse processo, né? A manipulação, eu tenho um vídeo só específico sobre manipulação. Cuidado, pessoal, muitas das nossas escolhas elas são feitas por manipulação. Pessoas nos manipularam. Então aprenda a não serem manipulados. Assista um vídeo sobre manipulação, tá? Hoje a mídia nos manipula, os amigos nos manipulam, nossos companheiros nos manipulam, tá sempre tem gente nos manipulando, tá? E a grande chave, né, para que a gente não entre na manipulação é a gente não ter nenhum tipo de desejo, tá? Ou seja, o manipulador ele nos busca pelos nossos interesses, pelos nossos desejos. Se nós estamos sem desejo, sem interesse, acabou. A pessoa chega, olha, Alberto, tem não sei o que, né, você vai ganhar 1 milhão aqui, né? Eu falo assim, não, não quero, não quero ganhar 1 milhão. Aí, né, ou seja, no momento em que você não se vende, né, a pessoa ela não consegue te manipular. Estou dando um exemplo de dinheiro, mas às vezes o manipulador ele vai ver qual que é o seu interesse e vai jogar com você, vai te chantagear, inclusive, em cima desses seus interesses. As experiências alheias. Obviamente, né? Se eu vou fazer uma escolha e tem uma pessoa que já passou pela experiência, né? Vou pegar essa experiência alheia, né? Com muita humildade, tá? Olha, você já passou por isso, como é que foi? E eu vou te dizer uma coisa, pessoal. A maioria das pessoas, assim, né, os bem intencionados, eles gostam de passar, gostam de transmitir as suas experiências, né? E nós economizamos um tempo incrível com isso, tá? Porque nós aprendemos pela consciência, né, ou aprendemos pela dor. Então, se tem pessoas que já sofreram, né, anos, né, você chega lá e fala, oh, estou passando por isso, o que eu faço, né? Fala, olha, eu já passei por isso e eu, né, depois escolhi aqui, você vai por aquele caminho, você economiza, né, tempo, dinheiro, sofrimento, né, de 10, 15, 20 anos, né? Então, sempre pergunte, não tenha cuidado com o orgulho, né, de não querer perguntar, de não querer, né? Humildade, pessoal, tá? Humildade, muito importante. Estabelecer princípios, etos, ou seja, eu vou fazer uma escolha, eu não sei o que é, eu tenho uma matriz, né? Eu tenho um princípio, algo que me diz assim, bom, mas isso aqui é certo ou errado? Aí eu fico pensando, bom, se tal pessoa estivesse fazendo isso, né? Ou se tal princípio isso vale, né? Aqui a gente pode pensar no imperativo categórico de Kant, né? Que Kant é um dos grandes homens da filosofia e da filosofia ética. O que é no imperativo categórico? Faça de tal maneira de que esse seu comportamento ele possa ser um modelo universal. Ou seja, se eu agir assim, né, se todo mundo agir assim vai ser bom, você fala, vai.
Então, se todo mundo agir assim, vai ser bom. Então, isso é um imperativo categórico, né? Por exemplo, não matar. Se todo mundo não matar, isso vai ser bom? Vai, isso vai ser bom. Então, isso é um imperativo categórico. A intuição, siga a intuição. Tem pessoas que são muito intuitivas, né? Vai ter que fazer uma escolha, tomar uma decisão, e tem o grilinho falando, né? Tá lá o grilinho falando, tá falando, e a pessoa às vezes não segue a intuição, e depois fala, puxa, mas aquela voz estava dizendo para ele fazer isso, né? Siga mais a sua intuição, siga o seu coração, que existe uma voz que vem aqui, ó, lá de dentro, que sabe tudo, lá do nosso inconsciente. E por fim, autoconhecimento, se autoconhecer, né? Esse autoconhecimento não é metafísico, pessoal. Significa o seguinte: eu tenho um pensamento, pimba, esse pensamento chegou. Está vindo de onde? É um neurônio espelho, né? Eu estou vendo alguém, isso é um fator do inconsciente coletivo, que eu estou tomando essa decisão por causa do coletivo, por causa do meu meio, porque alguém está me manipulando, e começa a se perceber, porque autoconhecimento significa se autogerenciar, você ser o governador da sua própria cidade interna, que é a sua mente, o seu cérebro, as suas emoções, o seu espírito, a sua força de vontade, é aquilo que eu quero. Isso é autoconhecimento, é você olhar para dentro, ver todas as suas ferramentas psicológicas, né, e utilizar as suas ferramentas psicológicas. Né, saber quais são as suas fraquezas, saber quais são as suas fortalezas, e a partir daí você fazer as suas boas escolhas. Né? Que o mais importante no final é a nossa realização, o nosso si mesmo, a nossa realização de plenitude, a nossa realização de totalidade, e para que a gente possa ser feliz, né? Porque o universo quer que a gente seja feliz, né? Essas são as nossas melhores escolhas, né? São as escolhas que a gente faz muitas vezes, às vezes até pensando nos outros, mas o resultado é um resultado de felicidade. Pessoal, desculpe o vídeo longo, tá? Mas espero que tenham gostado. Pode curtir, pode compartilhar, e nos vemos na próxima. Um grande abraço.